Graças e paz, meus queridos. Vamos para a nossa segunda aula sobre soteriologia, a teologia da salvação. Na primeira aula nós falamos de regeneração. O homem, quando ele sai do estado de morte, entra no estado de vida. Agora nós vamos falar a respeito do arrependimento, que é o segundo ponto sobre salvação. Primeiro, como eu disse, se não houver uma regeneração, não tem como ter um arrependimento. Por quê? Vamos entender aqui. Olha comigo a palavra do Senhor que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza, segundo ao mundo, produz morte. O que Paulo está querendo aqui dizer com a igreja de Corinto? Na primeira carta ele vai mostrar o pecado daquela igreja, mostrar como eles estão errando, como eles estão falhando, contra o Senhor. E quando ele manda essa carta corrigindo essa igreja, trazendo eles ao entendimento da vida que eles estavam levando, essa carta produz um certo sentimento de tristeza. E Paulo se alegra com esse sentimento de tristeza, não um sentimento de tristeza, de remorso, mas um sentimento de tristeza, de arrependimento, onde eles olharam e viram que o comportamento deles estava totalmente inadequado ao Evangelho de Cristo. E Paulo comemora, olha, porque eu fiquei feliz porque a tristeza segundo Deus leva ao arrependimento, mas a tristeza segundo ao mundo ele leva à morte. Aqui a gente vai ver que na sua teologia sistemática, Weinegruten, ele vai dizer o seguinte, arrependimento é a tristeza de coração pelo pecado, a renúncia ao pecado e ao compromisso sincero de abandoná-lo e de andar em obediência a Cristo. Repetindo, arrependimento é tristeza de coração pelo pecado, a renúncia ao pecado e ao compromisso sincero de abandoná-lo e de andar em obediência a Cristo. É fantástico essa definição, que de acordo com essa definição, poderíamos dizer que o arrependimento ele tem 3 pontos, tá? É tanto uma compreensão intelectual, quanto um acordo emocional e uma decisão pessoal, tá? É uma compreensão intelectual por quê? De que o pecado ele é a deturpação de que é errado e que é uma quebra de padrão divino. Por que nós precisamos da regeneração para o arrependimento? Quando eu saio desse estado de morte e entro num estado de vida gerado pelo Espírito Santo de Deus, agora eu consigo ver e ter uma compreensão intelectual da vida que eu estou levando. Que eu estou levando uma vida fora do padrão, que eu estou levando uma vida que entristece o coração de Deus, que a vida que eu estou levando é uma vida onde eu estou ferindo os mandamentos e os propósitos que o próprio Senhor estabeleceu, que estão indo totalmente contrário àquilo que Deus quer e aquilo que Deus deseja. Por isso que às vezes nós olhamos a vida do ser humano e falamos lá, bagunçou, fez tudo de errado e agora está lá na igreja. Sim! Houve uma regeneração na vida daquele indivíduo, aonde agora ele saiu do estado de morte, entrou para o estado de vida, e agora que ele está vivo pelo Espírito Santo de Deus, não é mais a antiga criatura, mas uma nova criatura, ele se arrependeu dos seus pecados, teve compreensão daquilo que ele estava vivendo, era uma vida totalmente fora e contrária à vontade de Deus. Agora, sem a regeneração, que era o primeiro ponto, o indivíduo ele jamais vai ter essa compreensão intelectual que vai levar ele ao arrependimento, tá? Um acordo emocional que abraça os ensinos da Bíblia em relação ao pecado, em uma resposta bíblica ao pecado, com tristeza e ódio dele. O segundo ponto, primeiro, o indivíduo, após ele ser regenerado, agora ele entra no estado de arrependimento, onde que no primeiro ponto ele vai ter uma compreensão intelectual, ele errei.
E se eu errei, ele tem essa compreensão intelectual que ele errou, e esse errar, e essa clareza, esse entendimento leva o indivíduo a uma tristeza, a um choro, a um ódio pelo pecado. Por isso que às vezes você faz um apelo dentro da igreja, a pessoa vem para o altar chorando, se derramando, se em lágrimas, se lavando em lágrimas, porque ela compreendeu, ela foi regenerada, entendeu a mensagem, analisou a vida dela e falou: eu estou entristecendo o coração de Deus, eu estou vivendo uma vida totalmente fora do padrão, estou vivendo uma vida totalmente fora do propósito que o Senhor estabeleceu. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque nem todo choro é um choro de arrependimento, pode ser um choro também de remorso, certo? E o que vai definir se esse choro foi de fato um choro de remorso ou um choro de arrependimento é o terceiro ponto, que é uma decisão pessoal. Uma decisão pessoal. O que isso quer dizer? Primeiro eu tenho, primeiro ponto da soteriologia é regeneração. Eu saio do estado de morte e entro no estado de vida. Segundo ponto, eu tenho essa compreensão intelectual. Eu entendo que a vida que eu estou vivendo e a vida que eu estou vivendo está contrário, fora do padrão de Deus. Eu choro, eu me entristeço, eu tenho ódio agora pelo pecado. E o ponto que define se é apenas uma angústia na alma, apenas um remorso, é essa terceira parte, que é a decisão pessoal. Eu abandono o pecado e não convivo mais com o pecado. Eu coloco o pecado de fora para viver uma vida em santidade ao Senhor. Isso é perfeito, isso é fantástico, tá? A obra regeneradora do Espírito é que nos torna aceitáveis e nos conduz a uma resposta de fé. Só assim, então, nós nos arrependemos. Olha só que fantástico. Não tem arrependimento se não houver a obra da regeneração no indivíduo. Não tem como. Antes de eu me arrepender, eu fui regenerado. Tá? O Espírito habitou na minha vida, o Espírito veio sobre mim, o Espírito me deu o entendimento, e então eu me arrependi diante do Senhor. Caso contrário, nada acontece, nada vai para frente. Na verdade, o homem por si só ele não pode se arrepender, o homem por si só ele não pode gerar isso. O que ele gera é um remorso, uma tristeza, mas não uma tristeza segundo a Deus, mas uma tristeza segundo ao mundo, tá? Outro ponto é que o verdadeiro arrependimento vem carregado de um desejo genuíno de dar glórias e honra a Deus, encontrando deleite de nossa vida nele, tá? O que isso quer dizer? Um dos resultados desse arrependimento é que agora eu não quero viver uma vida vazia. Antes, eu vivia no pecado, sem entendimento, sem conhecimento, passava a noite virado em balada, passava a noite ali no meio de muvuca, no meio de multidão, num calor insuportável, numa vida que só pela graça de Deus, onde eu gastava todo o meu dinheiro, gastava tudo aquilo que eu tinha em drogas, bebidas, prostituição, noitada, isso tudo. Agora que Cristo me regenerou, me deu vida, me tirou desse estado de morte, me trouxe agora para o estado de vida, que eu entendo, que eu me arrependo, meu querido, uma das consequências desse arrependimento é você agora querer se dedicar mais não ao pecado, mas agora literalmente para Cristo Jesus e para sua obra redentiva, a obra que o Senhor realizou. A gente vai ver isso claramente na vida de Paulo. Paulo era um perseguidor de cristãos, queria matar cristãos, lançar cristãos na prisão. Mas agora que ele teve um entendimento, agora que a mente dele se abriu, agora que ele foi regenerado em Cristo Jesus e se arrependeu, agora o desejo dele é morrer por Cristo. Antes ele estava disposto a matar por causa desse Cristo. Agora ele está disposto a morrer por causa do mesmo Cristo. Olha que fantástico!
E ele, a entrega, né, a entrega que ele tinha dentro do judaísmo, agora ele tem uma entrega no cristianismo de forma muito maior, muito mais intensa. Aí a gente vê a vida do cristão que fala que foi regenerado, que se arrependeu de fato, vem para a igreja e reclama se o culto atrasa, demora um pouco para acontecer, reclama se a igreja está calor, reclama se tem muita gente, reclama se acabou tarde, se chama para uma vigília não vem porque não consegue ficar sem dormir à noite, se chama para um momento de oração não consegue, se diz que é para ser dizimista, acha que não se deve ser dizimista. Meu Deus! Que obra foi essa? Que regeneração é essa que aconteceu na vida do indivíduo, aonde o indivíduo não tem o prazer de deleite numa vida com Deus, de entrega com Deus, de amor a Deus, de viver uma vida em busca de Deus, em santidade em Deus, uma vida missionária, evangelística, pastoral, liderança? Como assim? Cantava no mundo, na igreja, não quer ser ministro de louvor. Dançava para o mundo, mas agora não quer ser do ministério de dança dentro da igreja. Falava mal de todo mundo, xingava, fazia tudo. Agora dentro da igreja não quer ser um evangelista, não quer pregar, não quer ensinar ninguém, não quer se dedicar. Lia sobre tudo que não prestava. Agora dentro da igreja não quer ler a Bíblia, não quer ler a Escritura. Que regeneração é essa? Me responde. Então, quando nós fomos regenerados, se nos arrependemos de fato dos nossos pecados, nos arrependemos de fato daquilo que nós éramos, a nossa atitude, o nosso ato agora é ter uma entrega constante no reino de Deus, para a glória de Deus, para que o nome de Cristo possa ser glorificado e exaltado para sempre. Amém? Assim como é impossível recorrer a Cristo como Salvador e não se submeter-se a Ele como Senhor, é impossível uma fé salvadora que não abandone o pecado. Como nós vemos, a pregação de Atos apresenta que um salvo deve se arrepender, a consequência disso é ser batizado, ou seja, imerso em Cristo, para fazer parte de seu corpo, se submetendo ao controle e ao domínio dele, que é o cabeça. Atos capítulo 2, versos 37 e 38. Como eu disse para vocês, né, a obra, certo? A fé, a resposta com fé ao chamado, o arrependimento, uma vida de santidade, santificação, não é uma causa para que eu seja salvo, mas é uma consequência daqueles que foram salvos. Consequência. Se você casou e você se relaciona com a tua esposa, automaticamente o filho é uma consequência do casamento, da união de vocês. Da mesma forma que quando nós fomos regenerados e tivemos esse encontro, essa comunhão com Cristo Jesus, com o Espírito Santo de Deus, com a Trindade, a resposta disso tem que ser com fé, a resposta disso tem que ser o arrependimento, a resposta disso tem que ser uma vida de santidade. Não tem como você falar, eu fui eleito em Cristo Jesus, o Senhor me elegeu, e está vivendo uma vida porca, uma vida fora do propósito de Deus, uma vida fora da vontade de Deus. Isso, meu irmão, só diz uma coisa, que você nunca foi salvo em Cristo Jesus, que você nunca teve esse novo nascimento. O cristianismo não é sobre melhora, o cristianismo não é sobre enriquecimento, o cristianismo não é sobre curar você, o cristianismo não é sobre nada disso. Isso pode até acontecer como consequência, mas o cristianismo é o novo nascimento. Cristo não veio para melhorar você. Cristo, o Espírito Santo de Deus, veio para fazer você uma nova criatura, um novo nascimento. A pergunta não é quanto tempo você está dentro da igreja, mas a pergunta é, quando que você nasceu de novo?
Quando você de fato teve um encontro com Deus? Quando de fato você teve esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus regenerou a tua vida, tirando você do estado de morte e trazendo você para o estado de vida? Quando isso aconteceu? Porque a verdadeira resposta para o cristianismo, para a salvação, é essa, meu querido. É essa. Se você está na igreja, mas vive a vida que vivia no passado, você não foi regenerado. Você não teve um encontro com o Espírito Santo de Deus. Você não teve um encontro com o Senhor. Você apenas é um frequentador de igreja. Você é apenas alguém que frequenta uma igreja, mas não alguém que foi de fato regenerado em Cristo Jesus. É importante, tá, colocarmos em evidência a verdade de que o arrependimento continua pela vida inteira. Tá? Por quê? Porque nós somos... há uma natureza depravada em nós, há uma natureza pecaminosa em nós e, infelizmente, carne não se converte. E uma hora ou outra, infelizmente, nós vamos falhar. Então, o arrependimento é pela vida toda. A diferença é que aquele que não foi regenerado em Cristo Jesus, ele peca e às vezes tem um remorso, mas continua vivendo uma vida do pecado. Aquele que é cristão, aquele que foi regenerado em Cristo Jesus, o pecado é um acidente na vida do cristão. Ele erra, ele peca, mas logo ele se arrepende, logo ele chora, ele não perde a salvação, né? Porque não tem como você perder a salvação uma vez que você foi regenerado em Cristo, uma vez que você foi justificado em Cristo, uma vez que você foi adotado em Cristo, não tem como você perder essa salvação, mas você perde a alegria da salvação. Você perde o brilho da salvação. Talvez você já deve ter visto aquela pessoa que chega na igreja e fica magoado, sentado na última fileira. Era sempre uma pessoa alegre, uma pessoa que tá para cima, senta na frente, participa das coisas, de repente você vê aquela pessoa acuada, sentada lá atrás, triste, amargurado. Então você olha, observa e fala, poxa vida, o que aconteceu? Bem provável, a maioria das vezes, cometeu algum pecado e está ali triste, né? Está triste por causa dessa tristeza que o Espírito provoca no coração do indivíduo. Ele perdeu a alegria da salvação. Então agora ele tem que se humilhar, se arrepender, se entregar diante do Senhor para que ele possa voltar, né, a chama, a alegria dessa salvação no teu coração. E uma das maneiras que Deus utiliza isso é através da disciplina. Da disciplina. O que é isso? Deus, ele disciplina quem ele ama, tá? Então pode haver consequências na tua vida que vão, te alertar, que vão fazer com que você mude a rota, que vão fazer que você se arrependa. Já viu aquela frase, né? Se não for pelo amor, é pela dor. É mais ou menos isso. Porque Deus, ele disciplina os seus filhos. A gente vai ver desde a história de Israel que toda vez que eles pecavam contra Deus, saíam do caminho de Deus, Deus permitia que a nação vizinha vinha sobre eles, e quando eles estavam subjugados, seja pela Babilônia, seja pelo Império Grego, seja pelo Império Romano, né, eles se humilhavam diante do Senhor, clamavam a Deus, pediam a Deus. A gente vai ver isso direto também no livro de Juízes, Deus sempre levantando ali um libertador. Por quê? Porque eles pecam contra Deus, vem uma nação vizinha, toma eles, e agora eles entendem que aquilo que eles estão sofrendo é consequência dos pecados deles. Eles se humilham diante do Senhor, e Deus escuta o clamor deles e levanta um juiz, um libertador, Gideão, Sansão, Jefté, entre outros juízes ali que o Senhor levantou ali para libertar aquele povo por causa do arrependimento, que eles se arrependeram ali diante de Deus. E esse arrependimento só foi possível devido a essa disciplina, essa correção de Deus na vida desse povo. Então, talvez você pode estar passando por um momento de correção aí, meu irmão. Se humilhe diante do Senhor. Se arrependa dos seus pecados e volte
a prática do primeiro amor em Cristo Jesus, uma vida de fato de santidade, uma vida de fato de busca com Deus que glorifique e exalta o nome dele. Então essa aí foi nossa segunda aula, tá? A respeito de arrependimento. Espero que tenha sido plausível para você. Então lembrando que o arrependimento ele tem esses 3 pontos, né, que são fundamentais, que é uma compreensão intelectual, uma questão emocional e uma aceitação pessoal, tá? Deixa eu melhorar aqui a frase, né? Uma compreensão intelectual, um acordo emocional e uma decisão pessoal, tá? Esses 3 pontos aí que vocês vão ver na apostila de vocês, que é de fato o arrependimento, como acontece esse arrependimento depois de que você foi regenerado, teve essa nova vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima aula, se Deus quiser.